Senhor, crianças, tudo bem? Estamos agora no nosso momento da história bíblica. E hoje eu quero contar uma linda história para vocês de um homem que teve o seu coração transformado por Jesus. Sim, esse homem, ele talvez tivesse um coração que não fosse limpo, um coração sujo, um coração cheio de pecado, mas o nosso Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, ele tem poder para transformar vidas. E essa história, crianças, está escrito lá na nossa Bíblia Sagrada, sim, na Palavra de Deus. Lá no livro do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Depois você vai pedir para o papai ou para a mamãe ler para você. Amém? Então, crianças, a história que eu vou contar hoje para vocês é de um homem. Esse homem, ele se chamava Zaqueu. Esse homem, ele era um homem muito importante lá no lugar onde ele morava. Ele era chefe dos publicanos. Mas esse homem, ele fazia coisas erradas, crianças. Ele era um cobrador de impostos. E esse homem, ele amava muito dinheiro. Talvez o seu coração fosse sujo e cheio de pecados porque ele amava mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Talvez ele amasse mais o dinheiro do que a sua família, amasse mais o dinheiro do que o próprio Deus, crianças. Que feio, né? E esse homem, além dele ser um cobrador de impostos, ele ainda roubava as pessoas, crianças. E as pessoas não viam ele com bons olhos. Quando as pessoas chegavam perto dele, elas queriam sair de perto dele porque ele não era um homem muito bom. Mas um dia ele ficou sabendo, crianças, que Jesus iria passar lá pela sua cidade, lá pela cidade de Jericó. Jesus iria passar. E sabe, crianças, por onde Jesus passava, sempre acompanhava Jesus uma grande multidão. Por que será que as multidões acompanhavam Jesus, crianças? As multidões acompanhavam Jesus, sabe por quê? Porque elas queriam ver os milagres que Jesus iria realizar. Uma certa vez, crianças, Jesus ele foi numa festa de casamento, crianças. E nessa festa de casamento tinha acabado o vinho. E sabe o que Jesus fez? Ele pediu para encher os cântaros, encher os vasos de água. E Jesus transformou aquela água em vinho, crianças. Jesus, ele é muito poderoso. Uma outra vez, crianças, Jesus estava indo a um funeral, crianças. E aquela mulher, ela já tinha perdido seu marido e nesse funeral ela estava perdendo o seu único filho. E Jesus, ele quando viu aquela situação de morte, Jesus fez a morte, sabe o que, crianças? Ele fez a morte virar vida, porque por onde Jesus passa, tudo se transforma, crianças. Outra vez também, crianças, Jesus estava falando a uma grande multidão. E lá eles estavam com fome. E um garotinho, crianças, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes você pensa assim, mas para uma multidão, 5 pães e 2 peixinhos é muito pouco. Mas 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus, ó, é muito, crianças. Jesus abençoou aquele alimento e ele se multiplicou e deu para todo mundo se alimentar. E quando Zaqueu ficou sabendo que Jesus iria passar por a sua cidade, Zaqueu pensou assim, eu quero saber quem é esse Jesus que tanto falam, quem é esse Jesus que tanto comentam sobre ele. Mas Zaqueu, ele tinha 2 dificuldades, crianças. Quais serão? Primeira dificuldade, estava uma multidão acompanhando Jesus. E Zaqueu
as pessoas não gostavam de Zaqueu. E aquela multidão já ia dificultar Jesus se aproximar de Zaqueu. Outra dificuldade de Zaqueu, crianças. Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele era pequenininho, crianças. Talvez fosse até do seu tamanho. Zaqueu era baixinho. Mas Zaqueu, ele teve uma ideia. Como será que eu vou fazer para ver Jesus? E Zaqueu, ele com todo aquele seu coração lá cheio de pecados, cheio de amor pelo dinheiro, Zaqueu, ele tinha uma ideia muito especial. Ele pensou assim, vou subir numa árvore, porque se eu subir nessa árvore, eu poderei ver Jesus passar. E Jesus estava ali, falando à multidão, mas além de Zaqueu ver Jesus, Jesus olhou para o alto e também Jesus viu Zaqueu. Jesus olhou e viu Zaqueu e falou assim, desce Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Sabe, crianças, Zaqueu prontamente desceu daquela árvore e foi falar com Jesus. E a multidão começou a olhar assim, mas Jesus vai entrar na casa de um homem pecador, de um homem que pratica coisas erradas. Jesus entrou na casa de Zaqueu, crianças. Zaqueu levou Jesus até a sua casa. E Jesus, quando entra na casa, crianças, a transformação acontece. Sabe o que aconteceu, crianças? Zaqueu se arrependeu dos seus pecados e Zaqueu falou assim, olha, mestre, se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei, tudo aquilo que eu roubei. E Zaqueu, nesse momento, ele se arrependeu dos seus pecados, crianças. Porque Jesus é assim. Quando Jesus entra na casa, que é o nosso coração, crianças, Jesus, quando ele entra no nosso coração, ele faz uma transformação completa. Jesus, ele entra para transformar a nossa vida e modificar o nosso coração, criança. O nosso coração, de um coração sujo, machucado, ferido, Jesus transforma num novo coração. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. E não adiantou a multidão falar, Jesus, vai entrar na casa de um pecador. Jesus falou assim, eu vim para buscar e salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que cometem pecado, eu vim para eles. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes de coração. E é assim que Jesus quer, criança, que você entregue seu coração. Por mais que você pense assim, meu coração tá sujo, meu coração tá machucado, meu coração tá ferido. Eu pratiquei pecados porque criança também pratica pecados. Jesus veio por sua causa, crianças. Jesus, ele te ama muito. E lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, já diz assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê que Jesus tem poder de transformar o coração, confia, porque ele está te vendo e transformando a sua vida, tá? Não esqueça, Jesus te ama e ele está prontinho para vir nos buscar. O mundo tá difícil de se viver, mas Jesus nos prometeu que não nos deixaria sozinhos e ele vai voltar para nos buscar. Amém, crianças? Vamos fazer uma oração nesse momento. E você que pensa assim, meu coraçãozinho tá sujinho, eu pratiquei pecado. Jesus tem poder de perdoar os nossos pecados porque ele derramou o seu sangue precioso para nos limpar e nos remir de todos os nossos pecados. Vamos orar? Então você vai, junta a mãozinha e fala com o Papai do Céu. A tia aqui vai orar e você vai repetir, tá bom?
Senhor Jesus, nesse momento, eu quero primeiramente pedir perdão dos meus pecados. Pai, se porventura eu cometi pecados, se eu pratiquei coisas erradas, perdoa, Pai. Perdoa, Pai, os meus pecados e cuida do meu coração. Entra no meu coração, mora dentro dele, para que o mal não possa chegar até o meu coração, para que o mal não possa vir até a minha casa, a minha vida. Papai do céu, eu te amo muito por todas as bênçãos que o Senhor me dá, por tudo que o Senhor faz na minha vida e na minha família. Eu te agradeço pela saúde, pelo alimento, pelas minhas roupas, pelo papai e pela mamãe. Continua conosco, Papai do céu, até a consumação dos séculos, assim como tu prometeu na sua palavra, Pai. Eu creio que um dia o Papai do céu virá nos buscar e nós vamos ir com ele para aquele lindo lugar, as mansões celestiais, aonde ele está nos esperando. Papai do céu, não demora a chegar. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, crianças. Que Deus abençoe você e guarde essa palavra no seu coração como uma sementinha. Amém? Deus abençoe.